Olá, meus irmãos, a graça e a paz estejam com todos vocês. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre maldições. Eu quero ler com você o primeiro versículo que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 14, onde está escrito assim: Então o Senhor seu Deus declarou à serpente: Por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho, entre todos os animais do campo, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Olha, aqui nós já aprendemos uma chave poderosa de como se defender. A Bíblia diz assim, que a serpente, a maldição que foi lançada sobre ela, foi comer pó todos os dias da sua vida. A serpente ali, obviamente, ela é representante do diabo. Então o diabo ele foi sentenciado a se alimentar do pó. E logo nos versículos da frente, nós vemos a palavra de Deus dizendo que nós somos feitos do pó e um dia retornaremos ao pó. O que nós podemos tirar de lição dessa história? O diabo ele vai se alimentar dos nossos maus desejos, daquilo que está em oculto no nosso coração, daquilo onde ele pode se alimentar, potencializar e destruir a tua vida. Visto que a sua carne é uma luta constante. Paulo já disse, quando eu penso em fazer o bem, eu já fiz o mal. Quantos de nós, talvez, lutamos para tentar fazer o bem? Mas quanto mais nós lutamos, mais parece que a nossa carne vence. Preste atenção, como é difícil deixar de lado as obras da carne. Como é difícil lutar contra a nossa carne, contra os nossos desejos. Agora imagine quando tem ainda inimigos se alimentando deste desejo. Inimigos se alimentando e destruindo cada vez mais a sua vida. Você já percebeu que existem pessoas envolvidas com bebida, com drogas, e que ninguém consegue libertar essas pessoas? A pessoa fica internada em casa de recuperação e ela sai, ela volta para a mesma vida. Existem pessoas que estão destruídas. Os desejos pecaminosos dela estão tão aflorados que às vezes a gente não consegue acreditar que aquela pessoa está vivendo daquele jeito. Por isso, o apóstolo Paulo ele vem nos ensinando. Olha o ensinamento que ele nos dá lá em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12 somente eu vou ler. Está escrito assim: Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então esse é o primeiro versículo. O que eu posso tirar de lição aqui? O diabo ele é astuto e ele arma ciladas, ele arma arapucas. O diabo vai tentar fazer com que você caia em alguma dessas ciladas. Pastor, o que isso tem a ver com maldição? Toda maldição vem através do pecado, do erro, da desobediência à palavra de Deus. Foi isso que nós aprendemos na introdução deste curso. Então, toda vez que o diabo consegue fazer você a desobedecer a Deus, a colocar a tua carne em primeiro lugar, então vai entrar uma maldição na tua vida. Seja você crente ou não crente. Então muitas pessoas acreditam que só pelo fato delas estarem na igreja, só pelo fato delas terem sido batizadas, todas as maldições foram quebradas. Mas agora é necessário você fechar as portas para que nenhum mal entre na tua vida. Quando o diabo acha uma brecha para entrar, uma porta de entrada, então ele vem e traz as maldições. Olha o que está escrito aqui, ó. A nossa luta não é contra carne ou sangue. E quantos de nós tentamos lutar contra o nosso corpo, contra os nossos desejos sozinhos? Ele está dizendo, a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas e contra as forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Existe um mundo espiritual que nos envolve, que nós não podemos ver com os nossos olhos. E é nesse mundo espiritual que acontece todas as coisas. Para nós, o mundo real é esse que nós vivemos. Mas, na verdade, o mundo real não é esse. Esse mundo é passageiro. O mundo real é o mundo espiritual, o qual nós não conseguimos ver com os nossos olhos. E é nesse mundo que são travadas as batalhas, as lutas, e é neste mundo que você tem que correr e buscar a tua vitória. Muitos de nós aprendemos a orar orações fracas, orações que não passam no telhado. Muitos de nós aprendemos a fazer rezas que vão se repetindo, mas não trazem mudança na nossa vida. E às vezes um pequeno símbolo de vitória, nós já achamos que foi algo grandioso, quando às vezes ainda estamos presos no pecado, presos na garra de Satanás, não conseguimos nos livrar, não conseguimos nos soltar, mas estamos às vezes dentro das igrejas.
Existem muitos crentes que não acreditam nas maldições que vêm por hereditariedade. Mas até o final desse vídeo, eu vou dizer algumas coisas para você que talvez vão te assustar sobre isso. E você vai compreender essas coisas. Ainda falando sobre desejos, existem algumas doenças que são passadas pelo nosso gene. Aí deixa eu te explicar. Existem algumas pessoas que o pai teve diabetes, o avô teve diabetes e provavelmente ela tenha diabetes. Eu cuidei do meu pai há alguns anos com diabetes, levando ele no médico. E uma dessas vezes, eu conversando com o médico disse para mim, olha, a probabilidade, Marcelo, que você tenha diabetes, que você desenvolva o diabetes, é muito grande. Então é melhor você começar a cuidar da sua vida, da sua saúde, desde agora. Isso despertou uma chave na minha mente. Muitas coisas que nós sofremos de doenças, elas não são espirituais, mas elas são estimuladas. Então, por exemplo, muitas doenças que nós temos é relacionada à alimentação, relacionada ao que nós comemos. Então, eu tive um problema de estômago no passado, e quando eu fui no médico, o médico disse, olha, você tem que parar de comer isso, parar de comer aquilo, parar de comer aquilo outro. E imagine, aonde eu aprendi a comer dessa forma? Com meu pai e com a minha mãe. A minha mãe, ela tinha uma cultura de que se você comesse uma vez só, é porque você não tinha gostado da comida. Quando eu era criança, a cultura da minha mãe era de que os filhos tinham que ser gordinhos. Então, de alguma forma, minha mãe ela foi colocando cada vez mais alimento no nosso prato, cada vez mais comida. E isso fez com que nós adquiríssemos os hábitos dela. E os hábitos dela era se alimentar. A minha mãe ela era obesa, ela tinha uma barriga enorme que ela não perdia. O meu pai era um pouquinho gordinho, mas a cultura deles foi passada para mim e para minhas irmãs. Isso também pode acontecer na sua vida. Existem pais que a cultura deles é se alimentar de forma errada. Existem pais que a cultura deles é a bebida constante dentro de casa. Existem pais que a cultura deles é não praticar esportes. Existem pais que a cultura deles é fumar, é ter uma vida totalmente desregrada. E esses conhecimentos vão passando de pai para filho. Preste atenção como é a sua vida. Muitos dos erros que você comete hoje, e quando eu estou falando erro, eu nem estou falando de pecado, preste atenção. Talvez dos erros alimentares, dos erros na sua saúde, foram erros cometidos pelos seus pais. Você vive talvez hoje da maneira em que eles viviam. Ou meu pai gostava de comer 2 vezes, 3 vezes. Então eu adquiri esse hábito de comer 2 vezes, 3 vezes. Aí você procura o médico e que ele diz, você tem que fazer uma reeducação alimentar, porque você foi educado de forma errada. Isso nós estamos usando somente falando da alimentação. Vamos trazer isso para outras áreas da nossa vida. Talvez o teu casamento é espelho do que você viu teu pai e tua mãe vivendo. Talvez você viveu uma vida numa família que não tinha muito amor, que não tinha muito carinho, e hoje você diz, pastor, eu sou assim pela maneira que eu vivi, pela forma que eu fui educado. Então são as heranças hereditárias que muitas vezes trazem essas maldições na nossa vida. E quando você começar a compreender isso, você vai entender o porquê Paulo disse que nós temos que ser renovados na nossa mente, no nosso pensamento, para que nós possamos ser tratados, curados e libertos. Uma pessoa que não acha que tem problemas, nunca será curada. Agora, quando você começa a olhar dentro do teu coração e descobrir onde estão os erros, então você está pronto para que Deus venha e faça um milagre sobre a tua vida. Eu vou ler um versículo agora para você, que é um versículo um pouco difícil de entender e pouco explicado. Olha só o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 12, no versículo 43, 44, 45. Diz assim, ó, quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, ele diz, voltarei para a casa de onde eu saí. Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá a toda geração perversa. Irmãos, Jesus aqui ele nos ensina uma chave que muitos de nós não paramos para pensar. Eu quero usar o meu exemplo para dizer para vocês. Há 23 anos atrás eu aceitei Jesus. Aí eu pedi para você ler João 3, acredito que você tenha lido. João 3 fala do novo nascimento, de você se tornar filho e de você ser cheio do Espírito Santo. É isso que está escrito ali. Se você não leu,
para agora o vídeo, volta lá, lê João 3, depois você continua o vídeo. Mas ele diz assim, ó, quando um espírito imundo sai do homem, sai do ser humano, irmãos, há 23 anos atrás, os espíritos de vício, de prostituição, de tristeza, de suicídio, toda aquela leva de demônios que habitavam na minha vida saíram. Acredito que você que está me assistindo, possivelmente também você seja liberto já. Se você não é, você precisa ser liberto. Mas aí a pergunta que eu fiz aqui, por onde andam esses demônios que saíram da minha vida, que já saíram da tua vida? E como um dia esses demônios entraram na nossa vida? Preste bem atenção. A Bíblia não fala quanto tempo ele demora para voltar. Diz que ele anda por lugares áridos, por lugares secos. Possivelmente, esses demônios estão há 23 anos tentando voltar para a minha vida. Todos os dias eles vão atrás de mim. Se eles encontrarem a minha casa, o meu eu, varrido, limpo, adornado e vazio, eles entram com 7 espíritos piores. Aí nós podemos entender aquela pessoa que abandona os vícios, que abandona as coisas erradas, e ela volta para aquela vida, e ela volta e diz, voltei pior. Na minha adolescência eu fumava, e de vez em quando me davam umas crises, eu parava de fumar, e quando eu voltava fumando o dobro. A pessoa para de beber, volta a beber o dobro. Espíritos malignos que estão atuando na vida dela. Por onde andam esses demônios que saíram da tua vida? Ou você acha que simplesmente eles saíram e disseram, vamos dar paz para essa pessoa? Claro que não, todos os dias estão tentando voltar para a tua vida. E esses demônios que um dia entraram na tua vida e te destruíram, você acha que eles vieram de onde? De onde que eles vieram? Os demônios que talvez atormentaram teu pai, a tua mãe, o teu avô, os teus antepassados. Você acha que simplesmente um dia eles deram trela? Não quero mais, não vou mais atormentar, não vou mais atrás. É óbvio que não. Esses demônios estão todos os dias te perseguindo, perseguindo você, perseguindo a tua família, pegando geração após geração. Às vezes o que nós precisamos é aprender a nos defender desses demônios. Como que eu vou me defender desse demônio? Enchendo o meu coração, tanto da palavra de Deus, quanto do Espírito Santo de Deus. Então, se esse demônio volta, ele não consegue entrar. Agora imagine, se você não é filho de uma pessoa que aceitou Jesus, aqueles demônios que perseguiam talvez seus antepassados, foram passando de geração em geração, tentando atingir você. A minha mãe tinha muito medo que eu me tornasse alcoólatra, porque ela dizia que o pai dela havia sido alcoólatra. O meu pai não bebia, mas eu vivia num lar que não tinha bebida. Mas com 15 anos, eu estava entrando para o alcoolismo. Eu comecei a beber com 15 anos. E com 21 anos de idade, irmão, eu era capaz de chegar no boteco e beber várias doses de cachaça, como eu estava fazendo. Quando eu conheci Jesus, eu fui liberto desse mal. Porém, demônios que vêm com hereditariedade, demônios que atormentaram os meus avós, os meus bisavós, e não desistiram. Atormentaram os meus tios e vieram atormentar a minha vida. Então nós temos que entender isso, esses demônios não vão parar. E eles ainda dizem assim, que vêm com 7 demônios piores do que eles. Aonde eles encontram esses demônios? Essa aula talvez vai ficar um pouco extensa, mas eu vou te ensinar isso. Existem demônios que me odeiam, que habitavam no meu corpo e saíram no dia que eu fui liberto. E esses demônios ficam rodeando a minha casa, rodeando a minha família. Em algum momento, possivelmente, algum vizinho meu, alguém que vai no meu trabalho, não gosta de mim. E começa a cultivar um sentimento ruim por causa de mim. Então esse demônio, ele acha abrigo na vida dessa pessoa que não gosta de mim. Por isso que existem pessoas que fazem trabalho de bruxaria, de feitiçaria para nos destruir, para atrapalhar as nossas vidas. Porque os próprios demônios que não conseguiram voltar para a nossa vida, eles se juntam com demônios de pessoas que já não gostam de nós. E começam a tentar nos destruir. Daí vem a hereditariedade. Pessoas que vão sofrendo, olha, lutas no casamento, lutas financeiras, dificuldades financeiras. E preste atenção, na maioria das vezes, as dificuldades que você enfrenta eram as mesmas dificuldades que seu pai e tua mãe enfrentavam. E se não eram, se você pesquisar um pouquinho, teu avô, tua avó enfrentava aquelas mesmas dificuldades. Olha, meu conselho para você, nesta semana, ore, jejue, busque bastante a palavra de Deus e nós daremos continuidade a essa aula na próxima semana. Que Deus te abençoe. Semana que vem estamos juntos aqui de novo para a segunda aula definitiva. Que Deus te abençoe.